que eu havia falado que eu ia falar sobre atos. De fato, eu vou falar sobre atos. Mas primeiro eu preciso explicar princípios, tá? Porque no direito administrativo, né, a gente já viu que ele não é codificado. E à medida que a gente for falando, você vai ver que uma coisa é costurada na outra, tá? Não tem como falar de atos sem falar de princípios. Aí tem que falar dos princípios implícito e explícito. Não tem como falar dos poderes, entende? Porque tá tudo costurado, tá? Como se fosse uma coxa de retalhos. Então, hoje eu vou falar sobre o LIMP, depois eu vou gravar falando sobre a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, e assim fechar para, de fato, eu começar a falar sobre atos, tá bom? Uma coisa importante, pessoal, aqui, assim, poxa, Carla, por que você tanto tá falando desse artigo 37 e nunca sai desse artigo? Pessoal, o artigo 37 e o artigo 5º da Constituição, eles são os artigos norteadores do concurseiro, tá? Não tem como você estudar outras matérias sem ver a Constituição, porque tudo está disposto na Constituição. A Constituição, ela quem vai dar ordem para fazer uma lei complementar, ela quem manda regulamentar. Então não tem como falar de outras coisas sem passar pela Constituição, porque tudo está disposto na Constituição Federal, tá bom? Tá ok? Vamos ver o que o artigo 37 vai falar pra gente, tá? No seu caput. Gente, o que é caput? Caput é a cabeça do artigo, tá? É o início, antes de vir os incisos, é lá a cabeça do artigo, o artigo é antes dele dispor sobre outras coisas. Caput significa cabeça do artigo. Vamos lá. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Aqui, o que a gente pode ver? Aqui ele está citando os artigos, os princípios, tá? Aqui ele está citando os princípios. Então, a gente pode entender que eles são os princípios expressos, porque a Constituição está trazendo eles por escrito, né? A gente vê que está escrito, né? Da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? E os implícitos são os que a Constituição não trouxe escrito, mas ao ler os seus artigos, ao ler todo o conteúdo, a gente entende que eles estão presentes ali, tá legal? Então, a Constituição está dizendo que a administração direta e indireta de qualquer um dos poderes, tá? Direta, né, que a gente já viu, União, Estado, Estados, municípios e o Distrito Federal, tá? A indireta são as autarquias, as fundações públicas com direito público, fundação pública de direito privado, tá? Sociedades de economia mista, as empresas públicas e as empresas públicas são essas pessoas, tá? São essas pessoas que devem obedecer os princípios, tá bom, pessoal? E de qualquer um dos poderes, seja da União, do Estado, do Distrito Federal, não importa. Qualquer pessoa jurídica que faça parte da administração pública, seja ela direta ou indireta, deverá obedecer esses princípios, tá? Eu vou começar pela legalidade. O que é o princípio da legalidade, pessoal? O princípio da legalidade vai nos dizer que a administração pública só pode praticar atos que estejam em lei. Diferentemente do particular, que ele pode praticar tudo aquilo que a lei não proíbe, tá? Se a lei proibiu o particular de realizar tal ação, então ele está realizando um ato ilegal. Agora, a administração pública, não, ela tem que fazer somente o que a lei determina que ela faça, tá? Aí a gente vai entrar em outra separação, tá? Porque o direito administrativo ele é assim, ele vai se dividir no inteiro, tá? Só pode fazer o que está na lei, beleza, tá? E quais são os atos? São os atos vinculados e os discricionários, tá? O ato vinculado, gente, é aquele ato que ele vai estar disposto em lei, tá? Ele não abre margem para escolha. A administração pública ela é obrigada a praticar aquele ato, tá? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque na hora da prova eles gostam de confundir atos vinculados com discricionários, tá legal? Já o ato discricionários, ela dá uma pequena margem de liberdade para a administração. Não quer dizer que dá a liberdade que dá para o particular, tá? A lei ela vai dar uma liberdade de escolha, tá bom? Vinculado só pode fazer isso, tá? Administração, você só pode fazer isso. Já o discricionário, a lei vai falar, olha, administração pública, eu tenho aqui 3 possibilidades, você pode escolher uma, tá entendendo? É oportunidade e conveniência, isso se chama oportunidade e conveniência, tá legal? Então, a administração pública, dentro do ato discricionário, ele vai realizar aquele ato que for oportuno e conveniente para ele naquele momento. Já
o vinculado, ele só vai fazer o que a lei está falando. A lei vai falar assim para ele, olha, administração pública, você nessa situação só pode fazer isso. Olha, administração, para você contratar esse tipo de serviço, que a gente vai ver lá na 8666, que logo vai ser substituída para 1433, vai falar, olha, você só pode contratar esse tipo de serviço, esse tipo de compra, você só pode contratar assim, tá bom? É essa a diferença. Não é que o discricionário dá uma margem de liberdade que a administração vai sair fazendo o que ela quer. Não, ela vai dar possibilidades e junto com a oportunidade de conveniência da administração, ela vai escolher Tá legal? Tá, a administração praticou um ato ilegal, e agora? Gente, ato ilegal, ele é anulado, tá? Aí a gente vai entrar em outra situação, que é o efeito ex tunc, tá? O que é o efeito ex tunc? Ele vai anular tudo que foi praticado desde o início, porque é um ato ilegal e tem que ser anulado. Ele não é válido, tá entendendo? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, espero ter explicado bem o princípio da legalidade, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, tá bom? Que eu respondo sem problema nenhum, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre a impessoalidade, tá legal? Tchau, tchau, pessoal!